O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos no último dia do nosso tempo litúrgico e, providencialmente, nós iremos terminar o último dia num primeiro sábado do mês, aos cuidados sob o olhar de Nossa Senhora. Pois bem, e a liturgia de hoje, o texto evangélico de hoje, novamente vai nos chamar a atenção para que nós não percamos o foco. Vocês lembram, nesta última semana do calendário litúrgico, nós nos voltamos para as realidades do juízo final, da vinda de Cristo, do fim deste mundo. No fim do tempo litúrgico, nós refletimos sobre o fim deste mundo e o fim da nossa vida. E o que é que nós devemos refletir, sobre o que nós devemos refletir quando pensamos no fim do mundo? Nós devemos refletir sobre o que verdadeiramente importa. Imagine aquela pergunta clássica: se você fosse morrer amanhã, o que você faria? Tudo bem, se você for santo, né, como São Domingos Sávio e outros santos que têm vivido na presença de Deus e buscado constantemente o essencial, você diria: eu continuaria aqui, fazendo o que eu estou fazendo, porque você já estava vivendo na perspectiva do alto, na perspectiva do eterno, com os pés no chão, mas o coração e os olhos e a cabeça em Deus. Ótimo. Mas se você não for um santo dessa grandeza, você diria: olha, eu ia rezar mais, eu ia passar em vigília, eu ia me confessar, eu ia pedir perdão a Deus, eu ia me reconciliar. Isto é, quando nós nos vemos no final desta vida, ou no final deste mundo, de alguma maneira nós somos tomados por uma lucidez para aquilo que verdadeiramente importa. O que é o mais importante? Quem é o único necessário? E aí nós conseguimos ver tanta coisa supérflua, tanta coisa acidental, tanta coisa desnecessária, com as quais nós gastamos tempo e energia. Mas quando nós colocamos tudo isso debaixo da luz do eterno, debaixo da luz sobrenatural, nós vemos se aquilo vale a pena ou é algo banal, pela qual não vale a pena se gastar. Pois bem, então Jesus, ele diz: tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. Então, vamos lá, no finalzinho do tempo litúrgico, quando nós refletimos sobre o fim do mundo e o fim da nossa vida, esta é a palavra da igreja
nossa mãe e mestra. Isto é, tomai cuidado com a gula e a embriaguez. Aqui significam o quê? Os prazeres. Tomai cuidado com a busca dos prazeres. E não pensemos que aqui se aplique simplesmente aos prazeres errados, mas a uma pessoa que só vive buscando o prazer, uma pessoa que só vive buscando aquilo que é gostoso. Repito, eu não estou falando necessariamente de coisas erradas, de uma pessoa que se embriaga, ou de uma pessoa que come demais aqui por gula, mas compreendamos aqui por gula e embriaguez apenas a expressão máxima de uma realidade perigosa, de uma pessoa que só vive buscando aquilo que lhe dá prazer, aquilo que lhe é confortável, aquilo que lhe traz algum gosto. E a palavra de Deus vai dizer: tomai cuidado, porque isso embota a alma, isto embota o coração. Porque é claro, uma pessoa que vive buscando simplesmente o prazer, aquilo que é agradável, como é que ela se esforçará para passar pela porta estreita? Uma pessoa que só busca o prazer, aquilo que lhe é agradável, como é que ela vai dizer não às suas más inclinações? Se ela só busca o que lhe dá prazer, ela é uma pessoa que é guiada simplesmente pelos seus instintos mais naturais. Então, quando nós olhamos para aquilo que verdadeiramente importa, nós devemos estar dispostos a quê? A ter uma alma mais penitente, ter um espírito mais penitente, e não simplesmente uma pessoa que é guiada por aquilo que lhe traz uma satisfação imediata. Então, tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis. Isto é, se eu só busco os prazeres, e se eu só vivo preocupado, ocupado com as coisas passageiras, com o meu trabalho, com a minha saúde, em pagar as minhas contas, em comprar uma roupa nova, em ter uma mesa farta neste Natal, em reunir a família no Natal ou no Ano Novo, todas coisas lícitas, mas se o seu coração só vive voltado para as coisas deste mundo, ele se tornará insensível para as coisas do alto. Se o seu coração, ele está sempre focado nas coisas criadas, nas coisas passageiras, como é que ele se voltará plenamente, principalmente para as coisas eternas, para as realidades espirituais? Então nós precisamos, e aí vem a oração, nós precisamos nos entregar, nos focar mais intensamente na oração, porque a oração, ela vai nos conceder esta sabedoria necessária para que nós busquemos primeiramente o único necessário. Portanto, versículo 36, ficai atentos e orai a todo momento. Isto é, a oração, ela me dá aquela sabedoria para que eu veja o que é o mais importante e o que merece as minhas forças, as minhas maiores e melhores forças, para que eu me dedique mais intensamente àquilo que verdadeiramente importa. Eu não estou dizendo que você não vai cuidar das realidades deste mundo, que você não vai procurar ter uma vida tranquila aqui neste mundo. Eu estou falando que uma alma que reza, a palavra de Deus isso nos ensina, a tradição nos mostra isso com os santos,
E a igreja, no seu poder magisterial, nos ensina este valor da oração, que nos concede esta sabedoria e faz com que nós fiquemos focados naquilo que verdadeiramente importa. Então, a oração, ela faz com que eu tenha este desejo, primeiramente, principalmente, nas coisas do alto, nas coisas do céu, de modo que eu irei usar as coisas que passam, desde que elas me ajudem a abraçar as que não passam. Mas se o meu coração estiver primeiramente focado nas coisas que dão prazer, nas preocupações deste mundo, eu irei usar as coisas que passam em detrimento, em prejuízo das que não passam. Então é por isso que nós precisamos ficar atentos e orar a todo momento. E é exatamente então, já que nós amanhã iremos iniciar o tempo do advento, é exatamente a isto que o tempo do advento ele se propõe. Isto é, nós que iremos entrar neste novo ano litúrgico, vivendo este tempo particular, este tempo sagrado, este tempo mais intenso de oração, este tempo de preparação para o Natal, a que chamamos Advento. Nós iremos rezar mais intensamente, pedindo a Deus que nos conceda um coração sábio, um coração que se prepare para acolher aquele que é o único necessário. Então, o objetivo do Advento, essas 4 semanas que nos preparam para o Natal, o objetivo dele é o quê? É buscar um coração que esteja preparado para Cristo que vem. É pedir a Deus a graça de um coração curado, de um coração sábio, que queira de verdade a Deus, que queira de verdade Cristo, mais do que aquilo que nós naturalmente queremos. Quem é que não quer uma boa noite, né, de descanso quando está com sono? Quem é que não quer alimentar-se, né, uma mesa farta quando sente o estômago roncando? Quem é que não quer água quando sente a língua seca grudando no céu da boca? Todos nós queremos. Pois bem, todos nós queremos satisfazer as nossas necessidades naturais. Durante este tempo do advento, nós iremos pedir a Deus a graça de desejar mais a Deus do que nós desejamos a água quando estamos com sede, a comida quando estamos com fome, o sono quando estamos cansados. Então, pedir a Deus esta graça sobrenatural, pedir a Deus que os nossos olhos estejam focados, principalmente focados, sobretudo focados nas realidades do céu e não nos prazeres, mesmo que lícitos, e nas preocupações, mesmo que justas. Isto é, se você tem dívidas para pagar, é justo que você se preocupe com as suas dívidas. Se você está doente, é justo que você se preocupe, né, com a sua doença e querendo saúde. É compreensível, não há nenhum mal nisso, mas nós precisamos adquirir uma sabedoria maior, uma sabedoria que vem do alto, de modo que o meu desejo e a minha preocupação maior esteja em ter aquela saúde sobrenatural que não passa, a saúde da nossa alma. Porque, meus irmãos, mais cedo ou mais tarde, com saúde ou sem saúde, nós iremos morrer. A figura deste mundo passa, de modo que, se eu tiver a outra vida, a verdadeira vida garantida, mesmo que eu passe logo morrendo jovem, mesmo que eu passe depois de uma doença, o único necessário está garantido, e é isso que verdadeiramente importa. Mas para que eu tenha este único necessário garantido,
eu preciso o quê? Não ter o meu coração insensível para as coisas do céu, e isso me concede a oração. Então vamos lá, amanhã iremos iniciar o tempo do advento. Vamos fazer dessas 4 semanas de um retiro espiritual, rezando mais intensamente. Se você já tem o costume de vir à missa todos os dias, muito bem, que Deus o abençoe e o conserve neste santo propósito. Mas aí você pensa noutro propósito, já que este você tem. Mas se você ainda não tem este hábito, por exemplo, da missa diária, é uma boa prática de advento, porque você vai ouvir a palavra de Deus todos os dias. Você, quando necessário, vai receber o perdão de Deus no sacramento da confissão. Você vai receber a Eucaristia, o corpo, sangue, alma e divindade. E nesses momentos de oração, você vai pedir a Jesus a graça de não perder o único necessário, de não ter um coração insensível para as realidades celestes, de não perder e não ter o coração fechado quando Jesus o visitar. Porque quantas pessoas, espero que não aqui nesta igreja, vão ouvir esta palavra, vai entrar de um lado e sair do outro. Isto é, pessoas que vão ouvir, mas estão com um coração tão insensível que não vão levar a sério estas palavras para dizer: não, então eu vou viver intensamente este tempo do advento, pedindo a Deus que não permita que o meu coração seja insensível. Não vou ficar focado primeiramente, nem principalmente nos prazeres e nas preocupações da vida. Eu vou procurar aquele que verdadeiramente importa, e vou procurá-lo na minha oração pessoal, vou procurá-lo na recepção dos sacramentos, vou procurá-lo quando eu fizer a minha comunhão de ação de graças, quando eu receber Jesus na Eucaristia, vou voltar para o meu banco e pedir a Ele que Ele me conceda a graça de fazer um santo advento, de ter o coração preparado e aberto para a sua chegada. Eu quero me focar nas coisas do céu. Ora, se você isso fizer, a graça de Deus estará germinando no seu coração, e não tenha dúvidas que mais cedo ou mais tarde você vai perceber o progresso na sua alma. Mas se você vai ouvir isso, mas vai sair aqui da igreja e vai novamente voltar a ficar focado simplesmente em que? O Natal está se aproximando, eu preciso de uma roupa nova. O Natal está se aproximando, eu já posso começar a armar o presépio ou a árvore de Natal. Não há nenhum problema. Só que aquelas luzinhas ali na árvore ou no presépio devem lembrar que o seu coração precisa estar iluminado. De que vale uma árvore iluminada e um belo presépio se o seu coração está em trevas e feio? Então, aquela beleza exterior de preparação para o Santo Natal deve nos recordar daquela busca da beleza interior. Os prazeres, mesmo que lícitos, das coisas passageiras, deve me fazer recordar que existe um prazer primeiro e principal, que existe uma alegria primeira e principal a ser buscada, e que se eu não tiver aquela alegria primeira e principal, aquele prazer primeiro e principal, nada mais aqui na terra vale a pena, porque Deus é aquele sem o qual nada é bom, Deus é aquele sem o qual nada presta, Deus é aquele sem o qual nada vale a pena. Então, se eu tiver Deus, eu posso ter a minha casa enfeitada. Se eu tiver Deus, eu posso buscar me alegrar entre aqueles que são meus amigos. Se eu tiver Deus, eu posso trocar presentes durante o Natal, não tem problema. Mas se eu não tiver Deus, tudo isso será vazio
e sem sentido. O meu coração é um coração insensível que ficou simplesmente focado na gula, na embriaguez e nas preocupações da vida. Peçamos então, meus irmãos, não apenas hoje, mas durante todo este tempo do advento, que é preparação para a chegada de nosso Senhor, a graça de um coração que é sábio, a graça de um coração que busca o único necessário. E esta graça que nós estamos pedindo a Deus, ela deve ser cotidianamente pedida a Deus na nossa oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.